chegarmos ao céu. Amém, igreja? Então, aproveitar que os irmãos ainda não estão de pé, mas convido os irmãos a se colocar de pé. Abrir as vossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4, em nome de Jesus. Esperar os irmãos acharem, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus, que possamos ler, que possamos entender, compreender, e acima de tudo, igreja, que possamos viver. Amém? A palavra do Senhor fala que o reino de Deus constitui-se não em palavra, mas em poder. Então o poder de Deus se aperfeiçoa a cada dia em nossas fraquezas, porque Deus é Ele que nos dá força e ânimo para nós a cada dia vivermos a palavra dEle. Glórias a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17 diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou pensamento, né? Conforme a tradução aí da Bíblia dos irmãos. No 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. No versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, por meio dessa palavra, convido os irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui, meu Pai, a tua igreja, eis aqui, Pai amado, os teus servos, ao qual o Senhor preparou, meu Pai, de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, na tua presença. Meu Deus, receba os louvores que forem entoados. Abençoa, meu Pai, nesse momento, meu Pai, a pregação da tua palavra. Usa-me, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, porque eu dependo, meu Pai, do teu Espírito, dependo, meu Pai, da tua graça, para falar, meu Pai, não aquilo que eu queira, mas tudo aquilo que seja, meu Pai, de edificação, tudo aquilo que seja, meu Pai, de conforto, tudo aquilo que seja, meu Pai, verdadeiramente para nos instruir nos caminhos da tua graça, da tua justiça. Repreenda o cansaço, a fadiga, os pensamentos que não convêm, os pensamentos que não te agradam, e que toda força do mal, meu Deus, oramos a ti nesse momento, que seja repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, e após se assentar, mais uma vez as palmas da igreja para o nosso Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos dar a sequência aqui à palavra de Deus. Efésios 4, 17. E digo isto, e testifico no Senhor. Palavra de Paulo, escrevendo aqui a igreja dos Éfesos, mas essa palavra de Paulo é somente para a igreja dos Éfesos, daquela época? Não. Se fosse só para eles, não estaria escrito para nós nos dias de hoje. Amém, igreja? Então, as irmãos, as pessoas muitas vezes podem questionar, mas é Paulo que está falando. Aí é Paulo que está dizendo, sim, é Paulo que está dizendo, e começa dizendo, eu digo isto, e fala, vírgula, e testifico no Senhor. Ou seja, é como se Paulo estivesse falando, olha, essas palavras que eu estou falando, o mesmo Senhor, ele testifica também que são verdadeiras e fiéis. Ou seja, isso digo no Senhor testifico, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu próprio sentimentos, na vaidade do seu sentido. Ou seja, igreja, o que Paulo aqui, pela misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus, né, está falando, nos ensinando aqui o Espírito Santo de Deus nessa noite, que outrora, igreja, nós tínhamos um pensamento, um sentido de viver, nós tínhamos uma prática de vida, né? E aqui a Bíblia está falando que não devemos mais andar como andam também os outros gentios. Quem são os gentios? Outrora nós, referente à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, nós éramos gentios, éramos pessoas separadas da comunidade de Deus. Por quê, igreja? Porque
porque outrora nós andávamos segundo o curso dessa terra, segundo o curso desse mundo, segundo a força dos nossos pensamentos. Amém, irmão Dinaldo? Vai, irmão. Então aqui, pela misericórdia, hoje, igreja, nós nos achegamos na presença de Deus. E a Bíblia fala que quando a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus se achegou sobre nós, não foi segundo nenhuma obra de justiça de nenhum de nós praticado, irmãos. Mas tudo que nós alcançamos da palavra de Deus, o poder de Deus, é pela graça do Senhor. O que significa graça? É um favor e merecido. Amém, igreja? Um favor merecido que Deus nos deu e nos dá a cada dia. E aqui, a palavra do Senhor está dizendo que hoje, igreja, na presença do Senhor, não devemos mais andar no velho homem, as mesmas práticas que outrora nós vivíamos. Ou seja, hoje é um novo sentido, um novo pensamento, um novo modo de agir, novos sentidos, em referência realmente àquilo que outrora fazíamos, hoje não cabe mais para nós realizarmos. Por quê? Porque hoje nós professamos servir a quem? O pastor Kleber? O irmão Manuel? Não, porque todos nós somos seres humanos. Pastor Kleber, irmão Manuel, todos nós aqui, igreja, somos passíveis de erros, porque nós somos seres humanos. Mas Deus, Ele erra? Deus, Ele peca? E a palavra de Deus também não erra. A Bíblia fala que passarão céus e terra, porém as palavras de Deus não hão de passar. Ou seja, igreja, aquilo que aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, talvez um dia de hoje nós pensávamos que um dia estaríamos na presença de Deus, estaríamos buscando ao Senhor. Quantos nós poderíamos ou imaginamos esse fato de um dia estarmos na presença do Senhor? Eu creio que nenhum de nós. Eu posso falar de mim mesmo que quantos antigamente chegava até mim mesmo, evangelizava, falava da palavra de Deus, eu muitas vezes por educação ouvia, mas é como diz o ditado, né? Entrava no ouvido e saía no outro. E muitas vezes até questionava com aquela pessoa que estava me evangelizando: como pode? Sol desse, ensolarado desse, ele está aqui tomando uma cerveja, ele está curtindo aqui um domingão desse, está aí com a Bíblia debaixo do braço falando de Deus. Olha, um dia se eu estiver aqui para a igreja, eu vou lá para os meus 50, 60 anos, e olhe lá se eu for. Ou seja, igreja, olha o entendimento, olha o pensamento. Um pensamento vão, um pensamento inútil em relação às coisas do Senhor. Por que, igreja? Porque se eu tivesse morrido, se Deus tivesse permitido o meu fim para essa terra, para esse mundo, nesses pensamentos, nessa prática que outrora eu vivia, eu pergunto para a igreja: onde estaria o irmão Manuel agora, nesse momento? No Hades. Hã? No Hades. Bom, nós temos que ser realistas. Não temos que o Evangelho, a palavra de Deus, não tem nenhuma maquiagem. Ela é nua e crua. Certo é que muitos, infelizmente, querem, como se diz, enfeitar o pavão, querem muitas vezes falar coisas que realmente sejam para massagear o ego das pessoas. As pessoas hoje querem massagear o ego dos homens. Hoje você vê as pregações de hoje, estão atrás dos púlpitos, os coach, pregações coach, mentores, influencers. Ou seja, as pregações não... É um pregador influência. O que é? Influenciar a vida das pessoas. Ou seja, o que tem que influenciar a minha vida e a sua não é o homem, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo por meio da sua palavra. Não tem que estar aqui: olha, eu sou o coach Manuel. Aqui você tem que pensar positivo. Olhe para o seu problema e pense positivo. Fale que vai dar certo. Elimine todo o mal da sua vida. Seja positivo. Isso não ajuda em nada. Porque a minha positividade, a nossa positividade tem que estar cada dia baseada na palavra do Senhor, baseado a cada dia no Evangelho de Jesus Cristo. E para isso realizar sobre as nossas vidas, nós temos que andar de acordo com a palavra. Nós temos que a cada dia verdadeiramente entregar as nossas vidas a Jesus, seguir a palavra dele, e o mundo mais não faz parte mais da nossa vida. Como aqui a palavra está dizendo que isto digo no Senhor, testifico.
testifico. Ou seja, Paulo está falando, olha, essas palavras que eu estou falando, é como Paulo estivesse falando, o Senhor Jesus Cristo está assinando lá embaixo, que é fiel e verdadeira. Aí no 18 ele fala, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, você olha o mundo como que está aí fora, igreja. É o homem se matando, se destruindo. Aquilo que realmente, que ofusca realmente o coração do homem, o ouro, a prata, a riqueza, realmente seduz o coração dos homens. Por que os homens se matam, se destroem? Por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa realmente de ter sucesso, de ser elevado, de ter realmente status, fama. Ou seja, tudo isso, quando o homem se deparar num caixão, quando ele partir dessa terra, o que a fama que ele granjeou nessa terra pode fazer por ele? O que o dinheiro que ele conquistou nesse mundo, os aplausos, os amigos, as influências, não pode fazer nada. Porque somente Jesus, como nós louvamos, pode dar a nossa salvação. O louvor que nós acabamos de louvar diz assim: meu amigo, hoje tu tem vida ou morte, qual vais aceitar? E a vida se encontra onde? Em Jesus Cristo. E a morte? Nos nossos pecados. Não é o que Paulo fala em Romanos 6, 23? Fala que o salário da morte, do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! O salário do pecado é a morte. Ou seja, quantos de nós aqui trabalhamos? Creio que a maioria de nós trabalhamos, ou quase todos, né? Aqueles que não trabalham fora, trabalham em casa. A diferença é que aqueles que trabalham fora, nós fadigamos o mês todo, quando estamos ali chovendo, calor, ou frio, mas vamos atrás do nosso pão de cada dia, para ganharmos o quê? Nosso salário. Para quê? Pagar nossas contas, vivermos dignamente, né? Não tem ninguém na nossa porta ali cobrando ali alguma coisa. Por quê, igreja? Porque precisamos trabalhar. Ou seja, e o nosso empenho maior para buscarmos a Deus, para ganhar um tesouro, uma coroa incorruptível, é com mais esforço ainda, é com mais dedicação. Porque no serviço ali, se eu não puder ir no dia de amanhã, se eu tiver com, vamos dizer assim, uma enfermidade, eu posso ir lá no médico, o médico me dá um atestado, eu apresento na empresa e a empresa abona o meu dia de falta. E diante de Deus, as nossas faltas, de deixarmos de buscar a Ele, de ter sinceridade, de verdadeiramente nos apartarmos de tudo aquilo que não agrada a Ele, será que Deus Ele vai nos justificar naquele grande dia? Olha, coitado de você, olha, eu vou ter pena de você, você te dá uma salvação. As pessoas hoje querem jogar sorte com Deus. Eu creio que os irmãos muitos já ouviram, né, que naquele grande dia vai ter uma surpresa. Muitos que acham que vai ser salvo não vão ser, e muitos daqueles que talvez achavam que ia ser perdido, Deus vai ter dó e vai salvar alguns. Isso não funciona diante de Deus, não. O que funciona verdadeiramente é a palavra do Senhor, o que Ele deixou escrito para nós, o que Ele deixou mencionado para a palavra, segundo a palavra, é o que vai contar. Jesus Cristo mesmo, Ele fala no Evangelho de João, lá no capítulo 12, versículo 47, Ele fala que nem mesmo Ele vai julgar, mas as palavras que eu vos tenho dito, essas hão de julgar no último dia. Aleluia. Ou seja, o que Deus irá nos julgar conforme a sua palavra, conforme tudo aquilo que nós fizemos e praticamos por meio do nosso corpo. Amém, igreja? Porque essa carcaça aqui, esse corpo sucessível, a enfermidade, a doença, a cair ali fora, ali, que Deus nos guarde, machucar, bater a cabeça. Você vê como nós somos tão frágeis, nós somos tão sensíveis. Então acabou hoje, eu já dei uma esfriadinha. Quantos de nós pode daqui hoje para amanhã pegar uma gripe?
Ou quando eles são gripados, que a irmã ali está gripada, né, irmão? Por quê, irmão? Nós somos sucessíveis a isso. Nós vivemos num mundo onde aquilo que pode suceder para o ímpio, sucede para nós. Uma enfermidade, uma doença, morrer de hoje para amanhã. Porém, a diferença entre o gentio, o ímpio e o servo do Senhor é que quando partimos dessa terra e desse mundo, aqueles que andaram em obediência da palavra terão um futuro melhor na presença do Senhor. Terão realmente um repouso para a sua alma. Porque, igreja, o que vai findar nosso é somente o nosso corpo. Do pó viemos, do pó retornaremos. Porém, a nossa alma é eterna. Não já pararam para imaginar que nós somos seres eternos? Sim. A alma é eterna. A alma ela não morre. Glória a Deus. Porém, o nosso corpo será eliminado. Mas mesmo assim a Bíblia fala que naquele grande dia todos nós iremos comparecer diante de Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que o mar dará seus mortos, o além dará seus mortos, para que todos possam comparecer diante de Jesus Cristo e prestar conta de tudo aquilo que Ele fez nessa terra. Então, para nós entendermos o quanto que é sério verdadeiramente as coisas de Deus. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que não devemos mais andar conforme andam os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento. Porque, igreja, o pensamento do homem são pensamentos vãos. São pensamentos que muitas vezes elevam o homem para um caminho de morte. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser caminho perfeito, mas lá na frente são um caminho de morte. Porque o caminho seguro para nós andarmos é Jesus Cristo, ao qual Ele mesmo fala no Evangelho de João 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não está falando que Ele é um, como se tratando de outros caminhos. Ele é categórico falar que Ele é o caminho. Fora de Jesus Cristo, o caminho, o que nós seguimos aí fora não é caminho, é atalho. Aleluia. Glória a Deus. E o atalho, igreja, muitas vezes você pode achar, não, mas aqui eu vou chegar mais rápido. Aqui essa estrada, se é um caminho para mim ter um caminho, um trajeto de 1 hora, eu vou pegar o atalho aqui que em 20 minutos eu chego. Mas no atalho ali muitas vezes tem os buracos, tem os perigos, mas na estrada ali muitas vezes tem uma melhor segurança. E essa melhor segurança é Jesus Cristo. Então ande pelo caminho da verdade. Vamos andar a cada dia pelo caminho da justiça. Vamos a cada dia realmente nos refugiar dessa terra. Ou seja, essas palavras que nós estamos aqui ouvindo e lendo são palavras de um homem que outrora ele era um perseguidor da igreja de Deus. Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia e dava o voto dele para que aquele cristão fosse morto. Mas a Bíblia fala que quando esse homem ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ou seja, aquele que perseguia, ele passou a ser perseguido. Aquele que realmente ele mesmo fala que ele considerou todas as coisas que ele aprendeu antes de Cristo. Ou seja, Paulo ele fala que ele era zeloso da lei, que ele era um homem que realmente ali toda a lei ele seguia à risca, era um homem zeloso. Mas ele fala que quando ele teve um encontro verdadeiramente com Cristo, pela excelência no conhecimento de Cristo, ele considerou todas as coisas como esterco. Alguém sabe o que é esterco? Fezes. Amém, igreja? Não sentindo uma palavra mais delicada, né? Fezes. Paulo falou: olha, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu verdadeiramente tinha como bom para mim, antes de Cristo, conhecendo a Cristo, eu considero como esterco, como refúgio, como nada. Ou seja, igreja, para nós, verdadeiramente, a nossa velha vida que tínhamos outrora, para nós não compensa mais hoje.
Talvez foi prazeroso quando vivíamos na nossa ignorância, como a Bíblia está falando aqui. No versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E o que a Bíblia diz? Que Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Porém,